Oi, pessoal, o Papo para Aliviar tá de volta depois de um longo período. A gente começou durante a pandemia com várias entrevistas com pessoas que agregam, que trazem histórias que acrescentam alguma coisa na vida das outras pessoas. E depois desse período que a gente ficou afastado, eu tô de volta. E hoje o meu entrevistado é o Léo Mota. O Léo Mota, ele é ex-morador de rua, foi o primeiro morador de rua ex-morador de rua, a lançar um livro na Bienal do Livro em 2019. De lá para cá, ele já fez muita coisa. Ele já lançou um segundo livro, ele já foi até modelo, né, Léo? E hoje ele atua com diversos projetos aí para tentar trazer esse sopro de esperança para pessoas que passam por essa situação também na rua. O Léo faz muita coisa bacana pensando nessas pessoas, pessoas que muitas vezes a gente passa, são invisíveis para a gente, mas tem muita história para contar, né, Léo? Bem-vindo, obrigada por você participar aqui comigo desse projeto, desse podcast, nesse retorno depois de tanto tempo. E vamos nessa, Léo. Léo, eu vou começar aqui com uns dados que, inclusive, você até participou desse censo, desse último censo da Prefeitura do Rio de Janeiro, nessa contabilização aí das pessoas que estão na rua, né? Atualmente a gente sabe que são 7.865 pessoas em situação de rua somente na cidade do Rio de Janeiro. Léo, você estava lá nessa pesquisa, você participou frente a frente ali. Como é que foi esse censo? Como é que foi participar desse projeto? Bom, foi uma emoção muito grande para mim, né? Porque o censo ele cria, né, políticas públicas assertivas para quem ficou. Né? Então, poder participar de uma construção dos filhos de alguém que estão ali para que eles possam sair foi um momento de muita emoção, né? Participei desde a elaboração, né, traçando ali roteiros e execução, né, a qual fui para as ruas, né, não só nas calçadas, mas também visitei as cenas de uso, né, da nossa cidade, que hoje são 57. E ali eu não íamos interessado em contar, né, em números. O censo ele me deu a possibilidade de saber os nomes, né, saber o histórico de vida de pessoas que ali se encontram, né? Então foi um momento de muita emoção para mim. Eu não teve um dia do censo que meus olhos não derramaram lágrimas, né? Embora eu não chorava frente ao entrevistado do censo, eu não fiz a entrevista, mas acompanhava o entrevistador. Eu me virava muitas das vezes para me emocionar. Porque você já esteve ali, né, Léo? Sim, e na rua eu não sei o nome de todos, né? Mas eu conheço a dor de cada uma daquelas pessoas. Né? Então foi um momento que eu não vai ficar marcado na minha memória a participação nesse censo. Né? E principalmente que eu estive na execução, na elaboração e também na apresentação. É uma responsabilidade muito grande a gente falar, né, de pessoas que hoje estão do lado de fora do nosso portão sem endereço para voltar. Né? Eu sempre trato com muito carinho, com muito respeito, né? Porque ali ainda tem pessoas que sonham. Isso, é verdade, Léo. E, Léo, assim, voltando um pouquinho, a gente vai falar de toda a sua história aqui hoje. As pessoas precisam conhecer Léo Mota e tem muita gente que ainda não te conhece. Eu passei a te conhecer em 2019, quando você esteve na Bienal, e a gente fez algumas matérias sobre a sua trajetória. Eu queria que você voltasse um pouquinho. Você está com seu documentário agora sendo exibido, né, em vários locais. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você foi. A gente às vezes passa na rua, a gente vê pessoas deitadas na sarjeta, a gente não dá muita atenção, né, como se fizessem parte do cenário da cidade. Mas essas pessoas têm história, para estarem ali, elas passaram por situações na vida delas. E você, como é que você chegou nessa situação? Bom, a chegada na rua, ela nunca é fácil, né? Embora você vai perdendo seus laços, vai tendo vínculos rompidos, mas você nunca acredita que literalmente vai chegar naquela situação. Chegar ali foi uma escolha minha. Eu usei drogas durante 20 anos, né? Foram 17 anos de uso de cocaína, 3 anos de uso de crack todos os dias.
Iniciei, né, na maconha com 14 anos, no horário do recreio da escola pública a qual eu estudava. E ali, a dependência química foi crescendo, evoluindo, se alojando. Aos 21, eu me entrego totalmente no caminho das drogas, né? Eu perdi um filho, que no nosso último encontro ele sorriu para mim e eu dizia, olha, eu sou pai, te amo. E aquele dia foi o nosso último encontro, né? No outro dia eu recebo a notícia da sua morte, né? Ele, com 5 meses, ele foi assassinado pela mãe, dia Meu 20 de maio de Deus. 2003. Então eu me entreguei nas drogas porque eu nasci e cresci numa comunidade, onde ali só tinha um posto médico e até hoje não tem psicólogo. E foi qual comunidade? Cidade Alta. Eu cresci na Uhum. Cidade Alta. E não tem o psicólogo, né? E também não tinha ombro amigo para chorar. Mas tinha um ponto de venda de drogas, foi onde eu recorri, porque já era o caminho mais fácil e frequentado por mim. Uhum. E ali eu fui embarcando. Da cocaína passo por uma desilusão amorosa, né? E já aos 33 anos. No último jogo da final da Copa do Mundo de 2014, a qual eu chego em casa, estava recém com a pessoa, e essa pessoa está saindo da minha vida. Eu tinha bebido muito aquela noite, e ela fala, tô indo embora porque já não te suporto mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca consegui expressar violência com o próximo, mas eu Uhum. sempre fui violento comigo. Uhum. Então, aquela noite eu olhei no espelho, uma tatuagem com o nome dela no meu pescoço. Do lado de fora, os vizinhos sorrindo, né? E eu, frente ao espelho, lembrando das noites de amor que eu tive com ela ali. Foi quando eu tomo a decisão de ir em busca de algo mais forte. Eu conheço o crack, né? Uhum. Pego 2 pedras, ponho em uma lata, umas cinzas de cigarro e acendo. E ali eu sinto a minha alma entrar na lata. Já perdendo o emprego, já havia perdido. Relacionamento, perdi. E ainda conhecendo um crack e totalmente dependente de cocaína. Eu também perco onde eu morava e volto para casa da minha mãe, né, num quartinho no fundo da sua casa. E onde ali eu continuo essa manobra de levantar, conseguir dinheiro e se drogar. Uhum. Até que no meio do percurso dessa manobra, eu caio frente à minha mãe. Eu tive uma overdose, né? Tinha usado droga a noite toda e caí ali frente a ela. Fui socorrido com muito esforço, né? Depois de muita massagem cardíaca por vizinhos, meus irmãos tentando ajudar. Entramos num carro, a minha mãe conta que entramos na contramão e fomos para o Souza Aguiar, onde eu fiquei alguns dias. Não recordo o tempo, mas Uhum. saí dali com muitas dores no peito. E não consigo voltar para casa. Eu saio do Você ficou hospital, com vergonha, assim, você não queria trazer um problema para a vida da sua mãe, era toda isso? vez que eu chegava era uma dor, um sofrimento também para ela. Ela Uhum. chorava todos os dias, né? Eu saio do hospital e vou direto para o ponto de venda de drogas, né? Uma Uhum. pessoa sensibilizada no hospital, pensando em fazer o bem, falou: Olha, você teve alta, mas você não teve visita, ninguém te procurou, como é que você vai para casa? Eu falei: Eu vou a pé mesmo. Ela: Não, toma um dinheirinho da passagem. Foi aquele dinheiro que eu fui a pé para casa e ainda passei no ponto de venda de drogas. Gente. Eu chego em casa, minha mãe se desespera, né? Me vendo recente, voltando de uma overdose, de uma internação no hospital por conta das drogas, e ainda chego drogado. Ela se desespera. Eu falo: Eu não vou fazer a minha mãe sofrer mais não, vou morar na rua. E fui. Foi esse momento que você decidiu ir para a rua, né? Tomei a decisão de ir E, para as ruas. e aí, a rua é um local assim que não tem um acolhimento, você não sabe o que vai ser de você. Você estava me contando agora há pouco de um amigo seu que não dorme nem deitado porque tem medo de não, né, Não, não tem. levantar. Então, assim, de todas essas experiências que você passou na rua, qual o momento mais te marcou ali, Léo? O que mais me marcou foi a violência que eu sofri, né? Por motivo talvez hoje simples.
né? Já faz um bom tempo que eu não passo fome, sabe? Mas eu entrei numa padaria. Antes eu tinha avistado uma senhora com um olhar angelical, com seus cabelos grisalhos lá de fora da padaria. E por não ter nascido na rua e não crescer na rua, você tem que pegar o ritmo da rua. Uhum. E o ritmo mais fácil para mim era de pedir, Aham. né? Embora eu tenha essa alta convivência de anos nas drogas, mas eu nunca cometi nenhum delito. Então, Aham. o que eu poderia fazer era pedir. E eu entrei naquela padaria para pedir. Eu cheguei no balcão, pedi à senhora para me pagar um pão. Ela não disse nada, não disse sim nem não, ela só virou e cuspiu, né, no Meu meu rosto. Deus. Eu saí dali, sentei na porta daquela padaria, aqui em Copacabana, comecei as lágrimas, porque eu lembrei que antes eu tinha uma casa, sabe? Antes eu tinha um café da manhã. Então a violência, ela marca muito. Uma violência que é violência assim do desprezo, É, né? porque eu Isso não também é uma entrei violência. para roubar, não entrei para pedir. Até hoje eu não sei se ela cusparada foi pelo tom da minha pele ou se foi Porque pro meu pé que estava descalço, meu saco de lata que estava na mão, né? Então você se sente assim violentado, né? Um homem de 1,88 m frente a uma senhora que você nunca vai pensar que que com vai ela ter. carrega tamanha violência, né? A Nossa. outra violência que eu sofri na rua foi pela sede, né? Muitas pessoas pensam que quem está em situação de rua, inverno é o caos. Eu cheguei na Uhum. rua, era inverno, era junho, naquele ano de 2016, no ano olímpico. Mas eu não morri de frio, porque a rua ela vai te dando um caminho de sobrevivências, né? Eu passava algumas lixeiras, conseguia alguns sacos pretos, virava o lixo e levava aqueles sacos, me enrolava com ele e vencia a noite fria. Mas o verão no Rio de Janeiro é uma cidade muito hostil para quem está na rua. Sensação térmica Uhum. 45 graus. Não Nossa, tem difícil. bebedouro público. Aqui você não encontra banheiro público. No inverno você encontra doação de cobertor, mas no verão você não tem doação de chuveiro. Verdade. Né? Eu estava no verão, caminhando durante o dia inteiro. Eu caminhei pela Maris Barro, caminhei diversas ruas na Tijuca, porque essas lixeirinhas de laranjias, a maioria já me conhecia. Porque eu estava ali sempre em busca do alimento, depois da cusparada, eu fiquei com muito medo de pedir, então eu me alimentava de o que eu achava. E também em busca de reciclável, porque eu também tinha que alimentar a minha doença da dependência química. Complicado. Então, nesse dia, minha chinela arrebentou, eu entrei no restaurante, que a sede na rua ela é intensa, porque você não sabe quando vai sanar. Todo lugar que eu passava pedindo água, as pessoas só abriam uma torneira e me davam um copo. E eu nunca vi água quente matar a sede de ninguém. Nesse dia eu entrei no restaurante, o segurança levantou da cadeira, me arrastou e me botou lá fora. Meu E as Deus. pessoas levantavam da mesa, devem ter pensado que eu entrei para cometer alguma coisa. E eu falava com ele, eu só tô com sede, amigo. Ele, você tá com sede, cara? Pô, não falou antes, pô. Vou voltar, não demoro não. Ele voltou, né, com um copo descartável devia ser meio litro, que era grande, né, era um copo comum, não. Uhum. E me deu aí, tinha bastante gelo, água. Eu botei na boca e botei para fora, né? Porque além de água e gelo ali também tinha sal. Gente. Eu falo com ele, poxa, cara, por que que você fez isso comigo, cara? Nossa, E aí troco de ele nada. levantou a camisa, tinha uma arma na cintura e falou, porque a próxima vez que você entrar aqui vai ser pior. Sabe? Nossa. Então, o que marca a minha trajetória na rua foi a violência, né? Nossa. Uma violência gratuita, né? Difícil Que demais. você não sabe explicar. O motivo dessas pessoas fazerem isso. Mas tem muita gente ruim, mas teve gente boa pelo teu caminho, né, Léo? A gente encontra com amor. Você conseguiu encontrar e nesse momento, como é que foi esse momento de você ter esse estalo de conseguir se reerguer? Como é que foi isso? Então, o que me tira da rua é a dor, né? E essa violência que eu sofri foi uma dor muito profunda. Porque eu já cheguei na rua ferida no coração com a perca de um filho assassinado. E a situação de rua, ela fere a alma. Porque um período que eu passei em situação de rua, que foram 6 meses de calçada, nenhum desses dias eu fui chamado pelo nome. Ali a família chamava de vergonha e a sociedade de derrota, né? Então a dor me fez sair da rua, né?
porque eu não nasci ali, não cresci também, passei a não aceitar que eu teria que morrer ali. Eu costumo dizer que todos nós se deparamos com um deserto, né? Uhum. Mas o meu deserto eu fiz dele só trajeto, não destino. Então eu resolvi um dia aceitar ser ajudado, né? Do lado estão as mãos para ajudar, do Uhum. outro a pessoa que tem que aceitar ser ajudada. Então eu aceitei ser ajudado. Depois do sofrimento que eu passei, eu ouvi falar num lugar que poderia me distribuir amor. Veio através de um policial, quando eu estava deitado na rua. Esse policial chegou, se aproximou, perguntou se podia me revistar, né? Eu nunca, tipo, poxa, Gente, posso te revistar, meu amigo? Eu você na falei, pô, rua. você é a polícia. E aí? Aí ele me revistou, cara. Ele falou, vou abrir tua mochila, tá? Eu Ué. pensei que ele ia virar meus tlecos no chão, né? E tudo que eu tinha de valor estava na mochila. A única coisa que Uhum. eu tinha estava na mochila. Uhum. Ele, pelo contrário, abriu, pegou as minhas peças de roupa, que era 4, lembro até hoje. Estava meio embolado e tinha fotos dos meus filhos. Ele apoiou numa mureta, depois que ele me revistou a mochila, ele dobrou a roupa e botou dentro da mochila. Ué. Aí eu falei com ele, meu amigo, olha só, agora o senhor vai me levar para a delegacia que eu tô sem documento, né? Ele, não, cara, eu vou te levar para ajudar você a tirar o seu documento. E ele Gente. me apresentou uma assistente social, né? Só que essa mulher, em vez de me perguntar o meu nome, ela me deu um abraço, né? Nossa. E falou comigo que existia um lugar, né? Então aquele lugar, o nome daquele lugar ficou na minha cabeça, né? E algumas das vezes ela também me ajudou a ir para um abrigo municipal, ali eu passava a noite, de manhã eu ia para a rua novamente, né? Mas uma noite fora da rua, para quem está em situação de rua, é o céu, né? Exatamente. Porque é uma noite que você vai ter um sono, literalmente. Na rua não dorme, ou dorme ou Exato. perde a vida, né? E ali eu comecei a pensar nesse lugar com mais carinho, né? Que eu já não queria mais usar droga, né? Teve uma vez que eu fui no ponto de venda de drogas chorando, que eu estava com fome, mas a dependência que falava mais alto. O dinheiro Uhum. que eu ganhei com a latinha eu não consegui comprar o que eu queria, Uhum. né? Eu passava perto de um bar e eu olhava lá, tinha uma lasanha, eu falava, vou comer aquela lasanha. Nunca fui lá. É difícil. Agora também não tentei ir, mas já fechou o lugar. Né? Então eu fui pro ponto de venda já chorando, sabe? Eu não queria mais usar droga. Ao mesmo tempo eu não sabia como sair. Até que eu encontro com a instituição que em cima tem a placa, né? Aham. Colhemos, reinserimos e tratamos a dependência química e devolvemos o morador de rua à sociedade, cara. Eu Essa frase ficou na sua entrei, cabeça, né? eu entrei ali sem acreditar, sabe? Mas você conseguiu. Você demorou muito tempo lá dentro? Você Eu foi. entrei, assim que eu entrei, a senhorinha, aproximadamente pouco mais de 80 anos, ela me olha e fala, o que você veio fazer aqui? Eu vim parar de usar droga. Ela falou, pode ir embora, que tu tá num lugar errado. Eu falei, não vou embora não, tá na hora do almoço, eu vou ficar aqui, meu. E E lá fiquei, você, cara. você foi ficando e foi. Você conseguiu ficar limpo lá dentro. Aí eu fiquei, não fui embora, depois eu descobri. Vou lá é o lugar para ser feliz. Ou usar droga ou é feliz, as duas coisas não tem como Não dá. fazer. Eu fiquei nessa instituição, sabe? 224 dias e 896 refeições. Sem precisar esmolar, sabe? Sem precisar olhar com a lixeira, tendo esperança de ali ter alguma coisa para você alimentar. E eu fiquei lá nessa instituição e ali eu conheci assistentes sociais, que um deles vai ser padrinho no meu casamento, né? Em Gente, que breve. legal. E ali eu descobri um amor, né? Não o amor das pessoas por mim, porque as pessoas que me amavam nunca deixou de me amar, só não sabiam lidar com a doença que eu carregava. Mas ali eu conheci o amor do Léo pro Léo, sabe? Eu acho Verdade. que todas as pessoas, independente de dependências que tenham ou não, deviam tirar um tempo da sua vida para elas. Ir para um lugar, sem celular, sem nada, só ela e ela. Foi Foi ali que ali, você se reconectou, né? foi ali que eu ouvi a minha voz, sabe? Eu nunca tinha ouvido, e é legal a minha voz que saía de dentro. A minha voz dizia que me amava, sabe? E hoje eu me amo tanto que eu não levo meu corpo mais para deitar na calçada. Hoje eu vou na rua para estender a mão,
sento do Sim. lado para mostrar para eles que existe uma porta. E não é a porta do céu, mas é a porta de saída de um inferno, né? Com a Agora, rua nos cauda. esse daqui, vamos falar desse livro aqui, que é a frase, que é o nome do seu livro, né? A Vida Depois das Marquises. Você lá dentro, você estava me contando também que você começou a escrever um blog, você lançou uma foto para mostrar tipo o seu antes e depois, e dali você não imaginava o que ia acontecer a partir dali, né, Léo? Não, quando eu saí da situação de rua, os celulares eram de botão, né? Ainda não tinha muito, Não, era 2000 e... não, mas eram muito caros, né? Sim, Porque sim. Ainda era aqueles celulares com. Não tinha touch, né? Era não. mais antigos. Aí quando eu saio da internação, eu ganho um celular. Eu falei, pô, não tem nem botão o negócio aqui, não tá prestando não. Mas a moça me deu com tanto carinho que eu falei, ah, vou ficar com esse negócio aí, né? Aham. Aí compramos chip e tal, eu fui me adaptando com aquele negócio. Eu já tinha um Facebook que foi criado na biblioteca aqui no centro, Aham. que eu dormia ali na porta e uma moça me chamou para entrar e criou um Facebook. Foi onde eu vi também meus filhos, que eu não via há muito tempo, que ela fez o Facebook ali, Aham. Aham. né? Aí eu, no celular, eu botei o Facebook, né? Que eu lembrei assim. Aí o que que aconteceu? Eu entrei um dia num ônibus, e esse ônibus engarrafou na Avenida Brasil, já é normal, né? Aham. Mas ele engarrafou na Passarela 9, onde tem ali a cena, né, de uso, as pessoas chamam de Cracolândia. Aham. E teve umas pessoas no ônibus que falaram, olha como é que aquele lugar tá cheio ali, morre 10 e chega a 20. Só que eu não morri Gente. ali, eu tive ali, eu parei ali. Aham. E eu falei, as pessoas têm que saber que saem dali. E nesse Facebook que eu tinha, do lado apareceu um negócio assim, cria uma página. Aham. Aí eu cliquei ali, criei essa página. Só que eu falei, que nome que eu vou dar para esse negócio, né? E os comentários no ônibus eram os piores, né? Aquelas pessoas Aham. têm que ser internadas à força, tem que amarrar numa ilha, tem que não sei o quê. É. As pessoas não se colocam no lugar, né? É porque a dependência química ela é uma doença, né? Classificada internacionalmente, mas infelizmente aqui não é vista como uma doença, é vista mais que as pessoas que sofrem com essa doença, como pessoas que talvez queiram buscar, mas não Aham. são, é uma doença, né? E quando chega, eu falo, que nome que eu vou dar para essa página? Quando chega na Leopoldina, desceu o rapaz que fez o comentário. Eu olho por à direita a estação ferroviária que estava reformando, até hoje está. Eu falei, a última marquise que eu dormi embaixo. Aí eu falei, a vida é depois da marquise. Nossa, e foi o nome da página. Foi, aí eu escrevi uma frase, fui trabalhar, que eu trabalhava lavando um prato. Quando eu saí da instituição, eu consegui um emprego. Aham. Cheguei no emprego, o rapaz até falou que eu não ia ficar, que ninguém ficava lá. Mal ele sabia que não era meu emprego, era minha oportunidade. Eu lavava prato o dia todo e cantando ainda. Cara, pra você aquilo, né, era Era o maravilhoso. máximo, né? E eu fui trabalhar, escrevi uma frase nessa página. Eu saí, tinha mais de 10 pessoas seguindo a página. Eu falei, caramba, que legal, olha. Nossa. Aí eu fui no outro dia, botei mais uma frase, aí comentei com o meu colega, olha, já tem 20 pessoas aqui. Ele, cara, isso aí não é nada, cara. Eu não sabia, né? Mas Mas assim, isso você não tinha postado a foto ainda. não. E aí postou a Aí foto. quando foi no outro dia, eu ganhei uma foto de uma voluntária que tinha tirado uma foto minha na rua. E com o passar do tempo, eu também passei a fazer ação na rua, a gente se encontrou, ela me deu essa foto. Aham. E eu botei essa foto, né? Porque eu não tava com muita coragem, não, né? Falei, pô, o pessoal vai saber que eu morei na rua, né? Eu tinha medo de perder o emprego, né? Aham. Mas eu Esse medo de botei, julgamento, né? eu botei a foto, escrevi tudo de como eu cheguei na rua e como eu saí ali. Aí no outro dia, eu olhei, tinha 30 mil pessoas seguindo a página. Viralizou. Aí eu falei, caramba, meu Viralizou. amigo riu de mim que só tinha 20. Eu falei, aqui, cara, tem um monte de gente aqui falando comigo, me ajuda aqui, como é que é isso? E como é que foi a ideia de trazer esse blog pro livro? Aí eu conheci a Maria Maximina, eu estava na saída da internação ainda, ela ia visitar as pessoas que estavam internadas, porque ela fazia parte de um projeto chamado Projeto Ruas.
Aí ela, Léo, tem 30 mil pessoas aí, olha, por que você não escreve um livro, né? Aí eu falava, Maria, olha só, eu sou estudante de escola pública, morador de comunidade, sou um homem preto, lá não tem nada desse negócio de escritor lá não, cara. Ela, eu pago. Eu falei, então eu vou escrever, meu. Eu fiquei 6 meses escrevendo, passando uma raiva danada, porque o celular eu colava ele a bateria de trás com durex, né? Nossa, uma dificuldade tremenda, né, Léo? Hoje o meu celular não tem durex mais, não. Que bom. Eu ia escrevendo, aí às vezes a bateria saía porque suava o durex e não salvava. Eu tinha que Você não tinha escrever. computador, não tinha nada. Você Não, fez o livro todo no no celular celular. com durex. Aí eu terminei 6 meses e ela falou, olha, vamos procurar uma editora, né? Aí eu fui procurar a editora e a moça falou, é R$ 5.000 o livro. Eu falei, poxa, vamos ali. Tinha que pagar aí o livro, mas o negócio é meio... Ela, a gente vai, vamos fazer uma vaquinha online, né? Fizeram uma vaquinha. Fizeram. Eu recebi doação até em dólar. Pô. Caramba. Pessoas de fora do Acreditando país no seu acreditaram no sonho, sabe? E chegou a hora de lançar o livro, só que eu falei, caramba, quem é que vai comprar esse livro? Que uma coisa é escrever, outra coisa é vender, né? E eu saí lá da editora com a caixa de livro na cabeça e meu filho na outra. Pegamos o ônibus e eu cheguei na comunidade. Eu sou escritor, cara. Nossa, Aí a mas galera lá, meu amigo, começou a mexer comigo. Que negócio é esse? Que escritor que nada? Eu falei, aqui meu livro, cara. que legal. Só que eu falei, quem vai comprar o livro, né? Aí... Isso foi em que ano? Isso foi em janeiro de 2019. Aí eu falei assim, caramba, cara. Falei com a minha esposa, será que alguém vai lá? Aí arrumaram um lugar para mim lançar o livro aqui em Botafogo. Ih, não vai ninguém nesse negócio não, velho. Só que o que acontece? 2 dias antes eu fui fazer um bate-papo com a população de rua, como eu costumo fazer. Só que foi no Museu da Manhã. Aí passou a moça, tirou umas fotos minhas, eu tô lá olhando ela. Perguntou meu nome, meu telefone. Falei, pô, esse negócio tá esquisito. Aí eu, tá aqui, a senhora vai lá no lançamento do livro? Ela, eu vou. Eu falei, opa, alguém vai ir comprar, pelo menos ela vai, né? Pelo menos alguém vai no lançamento. Só que essa moça era editora de um jornal muito famoso no país, né? Aí passou, no dia seguinte eu recebi o telefonema desse jornal perguntando se eu queria ser matéria do jornal. Eu, caramba, como é que é esse negócio, né? Não, a gente vai tirar umas fotos. Eu pensei que era um negocinho, né? Uma coisa Quando pequena. eu vi, cara, foi uma matéria grande. Negócio imenso. Aí, no lançamento, com 20 minutos, já tinha vendido tudo. Veio uma van, não sei, de outro lugar aí, com as senhoras lá. Eu quero ver o rapaz que mora na rua. E aquela coisa foi crescendo, e um monte de mensagem. E eu venho a proposta de contar um pouco da história na TV. Aí foi crescendo, o livro chegou... Isso antes da Bienal? Antes. Aí o livro chegou na mão do Chico Buarque. Eu falei, caramba, cara, eu só escrevi um negócio aí que... Você escreveu a sua história, né, Léo? Aí depois passou um tempo, ele me recebeu, né? E veio um convite para ir para a Bienal, né? E a Bienal foi um marco na tua vida, né? Foi o divisor de águas, né? Porque chegava, não o Léo, chegava a voz, né? Porque quando se fala em população de rua, já vem logo uma pessoa com um saco na mão e um papelão na outra, né? E era um ex-morador de rua lançando um livro na Bienal, né, Léo? Eu chegava na grande mídia, não com uma má mídia, uma imprensa mal falado, né, do tema população de rua, né? Ela chegava na imprensa com glamour, né? Porque ser escritor hoje é ser glamour, né? Porque a gente está falando de um cara que sai de uma escola pública, a gente está falando de um cara, de um homem preto, a gente está falando de uma pessoa que teve dependência química, de uma pessoa que
que ele já falava, muitas das vezes não era ouvido, né? Então a gente estava ali para gritar para o mundo, né? Porque tinham imprensas internacionais ali. Você estava para gritar para o mundo E, que é possível, né, Léo? né, É eu possível. chego na Bienal, tive o apoio, né, de pessoas, tive apoio até de um projeto social, porque eu chego na Bienal, mas eu falo, já que eu vou, não vou sozinho, cara. Agora, você lançou seu livro e eu estava comentando ainda um pouco também com você sobre como a Bienal também teve um resgate na sua vida pessoal. Naquela fila de pessoas ali no dia da Bienal, tinha um, um fã ali especial, né? Teu pai que você Pois nunca é, havia conhecido, ele soube de você por meio da sua história, por meio da divulgação da sua história, ele estava ali naquela fila e deixou um bilhete para você. Como é que foi isso, Léo? foi muita emoção, aquele dia foi muita emoção, né? Já não havia dormido, né? Sem se alimentar direito, porque você tá indo para um lugar que você pensa que vai para uma mesinha autografada. Se aí levanta a cabeça no auditório principal do evento, mais de 400 pessoas. Você foi o grande. Ah, e do dia principal, que é o domingo. Então, o último domingo, o horário principal da Bienal, que é às 15 horas. Né? As pessoas já almoçaram, já fizeram, já vão ali para ver o destaque do Você evento. foi o destaque Era eu. daquele ano. E ali veio um homem e fala, olha, eu comprei teu livro aqui, você vai autografar. Aí eu autografei o livro, eu falei, olha, não dá pra gente conversar agora, né? Porque Muita gente. eu olhei e tinha muita gente ainda, todo mundo com o livro na mão, e eu falei, caramba, olha, mas... Então a gente vai conversar depois, aí deixou lá anotado o telefone dele, o endereço dele. Eu coloquei no bolso, fui para casa, né? No outro dia ainda estava naquela loucura toda, né? As pessoas querendo se aproximar, conhecer mais. Até que a minha esposa vai lavar a calça e fala, olha, tem um papel aqui. Eu falei, ah, de um senhor que foi lá ontem, né? Mas eu não sei qual é, não, não vamos mexer com isso não. Ah, não, vamos sim, vamos lá. Então... Quase que você não deu atenção, né? É, Assim, porque a gente não sabe, né? pois Que desconhecido. aguarda, né? E eu liguei, né? E ele falou, olha, domingo você pode vir no meu restaurante e tal, você gosta de uma feijoada? Eu falei, feijoada, vamos lá. E eu fui, né? Fui com a minha esposa, estava gestante, né? Cheguei lá, foi chegando as pessoas, aí chegou uma chorando muito. Até eu falei, ó, o que eu fiz no passado não tem como colar, não. Eu usei droga há 20 anos. É. Né? Se eu fiz alguma coisa com a senhora, sabe? Você nem Por imaginava o favor, que só foi. me perdoa aí e a gente vai consertar, né? Aí papo vai, papo vem, até que eu falo, olha, isso aqui tá muito esquisito, meu. Vou embora, né? Minha mãe, né, saiu muito no carnaval, eu tô meio desconfiado aqui porque tem umas pessoas meio parecidas aqui comigo. E aí? Ele cara, a gente vai comer uma feijoada, mas eu sou seu pai, mano. Gente, Aí foi uma choradeira. caramba. Aí eu fiz uma filmagem, aí eu falei com ele, olha, estamos aí, cara. Né? De lá pra cá a Foram gente, quantos anos sem conhecer seu pai? 38 anos, trinta e né? oito anos sem. Conhecer o pai, né? Quando eu Gente. chego em casa, ele fala, agora eu fui feito para você para mim, a gente tem que estar perto. Só que eu não posso te visitar onde você mora, que eu policial militar há muitos anos e tal. Uhum. Mas se você quiser morar, tem um kitnet ali. A partir desse encontro veio o segundo livro, Léo, foi isso? Aí, a partir dessa história, né, vem a construção do segundo livro. O segundo livro ele relata o encontro com meu pai, né, depois de 38 anos, mas também o impacto da pandemia na população em situação de rua, Uhum. né, que são 11 perfis. Sim. E quando entra a pandemia foi um impacto muito forte, né, porque era algo novo, né, e que a gente não sabia lidar, né. Exatamente. Olha, fica em casa, tudo que a população de rua não podia. Fica em casa, exatamente, fica em casa. Fica em Mas quem mora na casa, rua não tem casa. fica Aí, distante, a população de rua só sobrevive se se estiver junto, estivesse que um junto. toma conta do outro. Exato.
olha, e lava e usa álcool em gel. Eu falei, minha galera também não Não pode. tem Eu acesso. tenho um grupo de alcoolistas muito grande, vai matar o meu menino. Então eu comecei a não poder também ficar em casa, cara, que eu tinha que ficar Isso, na rua com eles. exatamente. E isso tudo você relatou nesse segundo É, livro, né? e os perfis que chegavam, né? Que iam chegando pessoas novas, desorientadas, outras que, olha, só tinham dinheiro para se manter no Rio até aquele dia e fechou o voo do camarada. Justamente aquela data começou, olha, na tua cidade não chega mais nada. Gente, muito E eu difícil. falei, cara, e o cara Complicado. chega na rua, olha pro camarada com a roupa nova, com um bom relógio, não pô. O que foi, meu? Léo, falando agora um pouquinho desse, você tá sempre em contato desde a pandemia, você tá na rua, você não perdeu esses contatos. Você fala que você anda pelo centro, as pessoas te conhecem, você anda com fone no na sua bolsa quando sai pra rua, porque se tiver qualquer oportunidade você vai entrevistar. Fala um pouquinho pra gente sobre esse novo projeto seu, que é o Falas da Falas da rua. Rua, Histórias. Como é que surgiu essa ideia? Você começou a ouvir, né? Pessoas querem ser ouvidas, né? E você vai lá para ouvir a história delas. Exato, eu em situação de rua poucas vezes eu fui ouvido, né? E muitas pessoas que ouviam não se importavam. E teve um fato comigo na rua que eu tava com muita fome. Já devia ter uns 2 dias que eu não me alimentava, né? Chegou uma senhora para me dar uma quentinha, eu falei para ela, olha, eu tô com fome sim, mas a senhora me escuta chorar um pouco. E aí ela ficou segurando a minha mão, me escutou chorar e conversar, porque eu queria ser ouvido. Você queria desabafar com alguém, Ah, as pessoas precisam né? ser E ouvidas, alguém né? se importasse, né? E a partir desse momento, desde quando eu saio, eu vinha com o pensamento de também trazer a voz dessas pessoas. Porque a população de rua, ela é muito castigada, porque ela é rotulada, sabe? E são 7.865 pessoas, mas cada um é um ser. Cada Uhum. um tem um motivo, cada um tem uma história, né? Não são só números, né, Léo? Não, então é um ser único que está ali, né? Então eu já tinha pensando em fazer o Falas da Rua, até que esse ano eu falei, vamos nessa, né? E comecei a ouvir essas histórias, são histórias incríveis, né? Como a do seu Alexandre, que mora na Rua da Assembleia, vende bala no sinal. Ele veio de Petrópolis andando, Andando de é, Petrópolis. e ele carrega contigo uma gatinha, já está com 4 anos a gatinha que ele carrega dentro da roupa. E o seu Alexandre, eu pergunto para ele, ô, seu Alexandre, qual é o seu medo aqui, né? Ele, meu medo é morrer e minha gata ficar na rua. O medo dele. Né? Ele perdeu os seus vínculos familiares, então são histórias gigantes, né? De uma pessoa trans que eu ouvi no outro dia, né? Uhum. E como tem uma pessoa trans no meu livro aqui que eu relato, que é a Carlete, né? Que ela não foi morar na rua, ela foi jogada na rua, né? Ela foi Uhum. abusada pelo pai, que não aceitava a orientação sexual, então foi violento com ela. E eu pergunto o sonho dessa pessoa, qual é o seu sonho, né? Porque eu não pergunto só o motivo que ela chegou, que ela faz ela ficar, eu pergunto também o sonho que ela tem. O sonho dessa mulher trans é encontrar o pai e dar nele um abraço, né? Porque ele nunca amou, mas ela sempre o amou porque pai é pai. E ela queria reencontrá-lo. Sabe? Então são histórias riquíssimas que a gente traz da população de rua. Eu vou porque a linguagem é igual a deles. O Uhum. sentimento de quando eu sento na calçada é o mesmo. Então eles se abrem com muita confiança em mim. Algo que nenhum repórter conseguiria fazer, Porque né? você é uma pessoa que você já esteve ali, eles sabem disso, eles sabem que você consegue se transportar para aquele sentimento ali de uma maneira diferente, né, Léo? Ah, eu tenho sonhos, né, com Falas da Rua, né? Uhum. Eu tenho feito de tudo por esse projeto. Agora eu lancei aqui essas camisas, você vai vender um pouquinho, a gente vai também fazer mais Rua do história, Respeito, né, Léo? né? Rua do Respeito, né? Eu sonhei com essa rua, sonhei que eu tava lá. Você estava me contando que você vai para São Paulo agora, fazer É, alguns vídeos tô... lá. São Paulo está com uma situação muito complicada agora com essa nova droga sintética, né? O tal do K9. A gente está ouvindo falar de casos assim que as pessoas ficam em situações assim muito graves.
E é isso, a droga acabando com essa população de rua, destruindo vidas. Você vai lá para ouvir essas pessoas, você vai junto com assistentes sociais. Como é que vai ser isso, não? Não, eu pretendo aqui levantar os fundos, né, com a venda das camisas, né? E lá, porque eu tenho uma grande amiga lá que também saiu da situação de rua, que é a Eliana Toscano, para mim é a referência máxima, né, no Brasil de uma mulher que saiu de situação de rua. E ela sai, né? A gente nunca gosta de falar Cracolândia porque as pessoas que estão ali são chamadas também, né, por nomes pejorativos. Mas ela habitou aquele local, né, por anos da vida dela. E ela saiu e se formou em letras, né? Uhum. Mas mesmo assim ela continua voltando para estender a mão. Inclusive o marido dela, ela resgatou. O Alex hoje também está anos limpos aí. Então são dois guerreiros que eu vou pedir apoio e auxílio para se aproximar da população que eu não conheço ali, né? E Aham. ela se sente muito à vontade com eles, né? Porque a rua é assim, ela está sempre receptiva. Aham. A maneira que você chega que vai fazer você ser recebido, né? Então, eu tenho a linguagem da rua, né, e tudo, mas aí a gente vai se encontrar, né, vou fazer esse convite a ela para a gente estar indo ali também dar oportunidade àquelas pessoas falar, né, não Aham. só serem rotuladas e julgadas, muitas das Lógico. vezes são condenadas, né, E não mas estão sem ali porque querem muitas chances, né, e vezes. não tá, pô. O que que É, você acha, Léo, que precisa? A gente vê, tem as ações da Secretaria de Assistência Social. O que que você acha que precisaria ser feito de uma maneira mais ampla para poder acolher essas pessoas na sociedade, assim? hoje o censo mostrou que 80% e um pouquinho já fizeram uso de substâncias químicas toxicológicas, estão Mais em de situação de rua, 80% então usam drogas, né? né? Já fizeram, se não estão no uso, mas já fizeram uso de drogas, né? Eu tenho esperança hoje de ampliação de rede, né, de saúde mental, né? Porque quem está na rua e se achar bom não está bom, né, das suas Uhum. faculdades, porque está ali todo dia um sofrimento. Né? E tem pessoas hoje que estão tão doentes que não conseguem enxergar, que precisam de ajuda, né? Então, hoje, para a gente desacelerar esse impacto, eu acho que a saúde mental tem que estar muito mais presente, a gente tem que ter uma rede Uma rede mais mais forte. ampla, né, de profissionais que entendam quem está ali. Eu mesmo, a minha formação, eu sou conselheiro em dependência química, né, e técnico em reabilitação independente químico. Eu, quando saio das ruas, saio da recuperação, procuro saber por que me fez, né, a chegar às drogas, o porquê desse fascínio tão grande pela substância química. Então, procurei me especializar nessa área, né? Então, a gente ampliando profissionais voltados, eu creio que a gente vai ter uma redução de impacto, né? A gente hoje, por exemplo, em 2017 foram fechadas a clínica pública Michele de Moraes, era a clínica pública de tratamento dependente químico no Rio de Janeiro e nunca mais abriu, né? Então a gente tem que ter meios, caminhos e de recuperação para as pessoas, né? Eu me dei muito bem na comunidade terapêutica, mas tem pessoas que não vão se dar bem. Outros vão Uhum. se dariam melhor numa clínica pública, outros se dão bem no CAPS com a redução de danos, porque cada um cada um é um ser, cada um Cada carrega um pessoa trauma, tem cada um uma tem os seus história, é vazios, verdade. tem essas histórias, né? Então a gente tem que focar muito e não é para amanhã, é para Não. ontem, né? Hoje a gente está vendo uma evolução no mercado das drogas, né? E ao mesmo tempo também uma glamorização. Hoje os ritmos do momento, a maioria hoje toca-se, né, na glamorização das drogas, né? Mas isso já Exato. faz parte da nossa sociedade, porque lá nos anos 70 a mais lançada, né, era uma que também fazia alusão às drogas, né? E aí hoje a gente está em 2023, a gente ainda vê música que fazem alusões ao uso de substância e a gente não vê avanço de prevenção. Por exemplo, nas escolas hoje a gente já tinha que ter um programa de prevenção. Eu mesmo comecei Na com escola 14 pública, anos, porque exatamente. ninguém falou que era ruim. É uma realidade que está perto ali desses Né? jovens e acaba que fica realmente, se você não tiver políticas públicas voltadas para isso, fica difícil a criança ter uma opção, né, de lazer, de atividade, para não passar por isso, Eu né? tenho um projeto chamado Projeto Volta por Cima, que sempre que eu consigo abertura eu levo a população de rua no teatro,
Eu levo ele, já levei no Cristo Redentor, né? Agora já levei no museu, Aham. né? Eu tô sempre querendo mostrar uns caminhos novos, né? Para que Uhum. as pessoas abram a mente, né? Eu, quando comecei nas lojas, 14 anos, só falaram que era bom, né? Que era faixa etária, mesmo que a minha ali, era uma rodinha com 6 7, né? E falaram que era bom, e eu acreditei, mas também ninguém falou que era ruim. Léo, hoje, a gente está quase já encerrando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu sonho. Você pergunta para as pessoas o sonho delas na rua e o seu sonho, O seu grande meu, sonho hoje. meu sonho nunca tá o Léo só, né? Meu sonho é subir no altar, ouvir um sim. Meu sonho da casa própria, né? E tem um sonho também de tirar o Falas da Rua e ter um espaço numa mídia, né? Nem que seja uma vez na semana. Esses são os sonhos, nunca tá o Léo só, né? Os Seus sonhos incluem projetos, outras pessoas, salvar também né? outras pessoas, né, Léo? Outras pessoas, né? Tem projetos aí futuros que eu tô para realizar esse ano ainda, que é pegar minha poesia, que a gente vai transformar numa música, né? Convidei o rapper Legal. Helene Fulop para estar comigo. Agora em junho a gente deve de lançar esse hit, né? Tem um teatro, a minha peça de teatro está pronta, já ensaiei. Tem um diretor fantástico, é o Luiz Fortes, é um monstro, né, no teatro. Né? Assim que a gente conseguir alcançar o financeiro também é lançar essa peça de teatro. Né? Eu sou o autor da peça. Legal. Ator também, Léo? Sim. Que legal. E você, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão hoje na condição que você estava, o que que você falaria para essas pessoas, Léo? Eu sempre falo que a história triste não impede um final feliz. Sabe? Acho que tem coisas na nossa vida que vai acontecer que nossos olhos ainda nem viram. Isso foram feitos para a gente. Né? A gente tem os desertos, né? Mas que são trajetos, não são destinos. É só acreditar que acontece, né? Eu mesmo conheci meu pai depois de 38 anos. Levantei um dia sem pai e fui dormir com o pai. Então, o melhor sempre foi feito para você. É isso. Esse é Léo Mota, gente. Essa mensagem que ele tem pra gente. Voltando papo para aliviar, com uma história de vida desse porte, né? Que é Léo Mota. E é isso, gente. Papo para aliviar tá ficando por aqui. Você que tem uma história de vida, você que tem um projeto, você que tem uma ação que ajuda outras pessoas e quer falar comigo, me chama papopraliviar@gmail.com ou lá no Instagram, Papo para Aliviar. Meu nome é Lívia Bonar e esse foi o nosso podcast de hoje com Léo Mota. Obrigada, Léo. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, né, de trazer a minha voz, a minha história, a minha arte e outras vozes também. Obrigada.